Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Terceiro domingo da Páscoa, dia 18 de abril. O evangelho para hoje é Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis minhas testemunhas." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos no terceiro domingo da Páscoa, estamos aprofundando a nossa reflexão sobre o tempo pascal, e eu gostaria de, antes de dar uma palavra sobre o Evangelho, dizer uma palavra sobre a primeira leitura e sobre a segunda leitura. Um comentário breve. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos apresenta um discurso belíssimo de Pedro. Ele diz: "Vocês rejeitaram o santo e o justo." Está pregando para uma multidão de judeus. "Vocês rejeitaram aquilo que é santo, aquele que é justo. E vocês preferiram um assassino." Vejam que nas nossas escolhas estão aquilo que colhemos depois, não é? O nosso futuro. Aquilo que viveremos amanhã está presente já nas escolhas que eu faço hoje. Então o apóstolo diz: "Vocês rejeitaram o que era santo e justo e escolheram um assassino. E essa escolha não foi boa. Vocês mataram o autor da vida." Depois ele dá uma palavra que ameniza um pouco a situação quando diz: "Mas eu sei que foi por ignorância." A palavra ignorância vem do grego agnosia, que tem no centro, no seu núcleo, gnose, né? Conhecer. Então, vocês mataram o Filho do Homem porque vocês não conheciam a verdade, não tinham conhecimento. Mas agora dou para vocês dois caminhos, diz o apóstolo. Primeiro, arrependei-vos, quer dizer, se arrependam do que vocês fizeram e se convertam, procurem mudar o caminho e a direção da vida de vocês. Assim os vossos pecados serão perdoados. Para que os pecados de vocês sejam perdoados, então trilhem esses dois caminhos e voltem atrás. Nunca é tarde para voltar atrás nas nossas decisões, nunca é tarde para voltar atrás naquilo que nós decidimos uma vez que decidimos mal. Então o apóstolo chama a atenção sobre isso. Saber fazer escolhas. Ele diz: "Vocês escolheram um assassino e rejeitaram o que é santo e o que é justo." Na segunda leitura, tirada nós acabamos de ler agora há pouco, tirada da primeira carta de São João, né? Nós ouvimos o seguinte, 1 João 2, de 1 a 5, né? Nós ouvimos o seguinte: conhecer o Filho é guardar os mandamentos. Conhecer o Filho corresponde a guardar, viver os mandamentos, certo? Se alguém diz que conhece o Filho, mas não guarda os mandamentos, está vivendo uma contradição,
está vivendo uma grande mentira. É isso que diz a segunda leitura de hoje, não é? Saber buscar a Deus com este espírito da verdade, buscar a verdade, não é? E, assim, não se entregar ao pecado, à mentira, ao erro, não é? Santo Tomás de Aquino fala sobre o pecado como doença da alma, mas antes dele, toda a tradição monástica já dizia isso, não é? Inclusive Evagrio Pontico e outros monges já falavam do pecado como doença da alma. Pois bem, e o Evangelho? O Evangelho, Jesus aparece de novo no meio deles. Trata-se desse dia do recomeço da nova criação, sempre o primeiro dia da semana, sempre uma refeição. E eles pensam que estão vendo um fantasma. E ele mostra as mãos e o lado, mostra os pés, mostra as chagas, as feridas, para dizer, vejam aqui, sou eu mesmo, de carne e osso. E vejam que, como ele mesmo diz, eles ficaram com medo, pensavam que estavam vendo um fantasma. Ele diz, um fantasma não tem carne e não tem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E diz o texto que ele abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. Interessante, né? Precisamos pedir a Deus que abra nossa inteligência para entender a Escritura. Uma pergunta que nós podemos fazer, no fundo, por trás de todas essas questões desse terceiro domingo de Páscoa é: o que é necessário fazer para entrar na vida nova, para viver de fato a Páscoa? Como é possível entrar nesse caminho de Páscoa? Pois bem, continuando o texto do Evangelho. O Evangelho mostra que o lugar da manifestação do ressuscitado é sempre a comunidade. É sempre o lugar onde os cristãos estão reunidos. Depois, saber que o Senhor precisa abrir a nossa inteligência para entender as Escrituras. São Jerônimo dizia, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo, porque, como diziam os santos padres antigos, toda a Escritura foi escrita, toda a Sagrada Escritura foi escrita em vista da compreensão do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus, né? Não só o Novo, mas o Antigo Testamento também, não é? Muito bem, é preciso relativizar a própria sabedoria e o próprio conhecimento para acolher a sabedoria que vem do alto. E no final do texto, Jesus os envia para pregar a todos a conversão, o perdão dos pecados, e diz, vocês serão testemunhas de tudo isso que aconteceu. Testemunhas, uma testemunha que não fala só com palavras, mas fala sobretudo com a vida, com aquilo que faz. Começando por Jerusalém, que não é o lugar mais santo, mas é o lugar que mais precisa, porque as estruturas estão todas lá, inclusive as estruturas religiosas que precisam de conversão. Pois bem, retomando rapidamente daquilo que falamos nesta reflexão. A primeira leitura fala sobre um pecado realizado por ignorância, por falta de conhecimento. O povo sofre porque não conhece a palavra de Deus, não é? Gostaria de iluminar ainda mais essa reflexão com a palavra de Dostoiévski, do livro Os Irmãos Karamazov, no qual ele diz o seguinte: o paraíso começa somente no momento em que a coragem de reconhecer o próprio pecado acontece em nossa vida. Então, aí começa o paraíso, quando tomamos consciência. Depois, quanto à pergunta que fiz agora há pouco, o que é necessário para entrar na vida nova, para viver a Páscoa? Nietzsche faz uma pergunta aos cristãos muito provocadora. Ele diz, se Cristo está ressuscitado, por que vocês cristãos são tristes? Por que vocês não têm o rosto de pessoas redimidas? Interessante, né, essa pergunta, porque se Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele, devemos apresentar ao mundo os sinais dessa Páscoa, dessa ressurreição. E do Evangelho, um pensamento do Papa João 23, que diz o seguinte: coloquemos o orgulho debaixo dos pés e seremos livres, seremos fraternos, seremos criaturas que vivem e testemunham
a ressurreição de Cristo. Amados irmãos e irmãs, eis os textos, para esse final de semana, que possamos aprofundar esses 3 textos na liturgia desse domingo, né? Desejando a todos desde já, mais uma vez, um abençoado e santo domingo, dia do Senhor. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.